Olá, como vocês estão? Vim fazer minha aparição mensal no canal para falar de um assunto especial, que é o meu livro, o livro que eu estou escrevendo, um livro que está em fase de confecção. Achei que poderia ser alguma coisa que, ao mesmo tempo, eventualmente pode interessar a quem tem acompanhado os vídeos aqui do canal, por se tratar de um livro sobre literatura e filosofia, já que esse é um canal que comenta, sobretudo, livros de literatura e filosofia. E também fiquei bastante motivada a fazer esse vídeo ah, por uma questão mais pessoal mesmo, enfim, tem um lado da confecção de um arquivo, que é algo que sempre me atraiu na ideia de gravar vídeos e ter um canal no YouTube, mas, por outro lado, acho que essa questão de falar, né? Eu acho que é um processo de escrita que, em geral, pelo menos para mim, muito duro e muito solitário, e que envolve essa coisa um pouco desesperadora, às vezes, de consultar muitas fontes ao mesmo tempo. Às vezes, esse ato de falar e se ouvir falando ajuda a construir as próprias costuras que vão estar presentes no texto e no produto final, que é o livro, né? Então, eu estava me programando já para fazer essa narrativa sobre o livro. Acho que vou precisar de mais de um vídeo para fazer isso. Eu tentei esboçar uma espécie de roteiro aqui, falando de alguns dos capítulos, e acho que isso já vai me tomar algum tempo. Então, estou me programando para fazer um vídeo em duas partes, começando com essa de hoje, para falar pelo menos da metade do livro, dois textos que já estão prontos e um que está em fase de confecção. E aí meu interesse era principalmente falar sobre esse que está em fase de confecção e, enfim, saber de vocês o que parece. Acho que pode ser interessante também ouvir comentários durante essa manufatura do texto, né? Antes de falar sobre o livro, o conteúdo do livro propriamente, eu queria agradecer. O meu último vídeo postado aqui foi essa espécie de resenha sobre a Princesa de Cleves, que, enfim, eu fiquei muito animada com a publicação da Herculano, e teve uma circulação muito boa, muitas pessoas que eu gosto, inclusive que tem canais no YouTube que eu assisto também, assistiram, comentaram e divulgaram esse vídeo. Eu gostei muito de falar sobre esse texto, que é um texto que eu já vim estudando há algum tempo, acho que tem pouco material no YouTube em português sobre ele, apesar de ser um clássico da literatura francesa, e fiquei muito contente de saber que o vídeo ajudou a despertar o interesse na leitura do livro, e também, enfim, auxiliar nessa circulação, né? Eu criei um projeto para dar um curso sobre esse livro, um curso pequeno, numa estrutura de 3 aulas. Vamos ver se vai dar certo. Caso funcione com a instituição que eu propus o curso, eu vou, evidentemente, divulgar aqui, mas para quem ficou interessado em ler o livro e saber mais, acho que pode ser uma ocasião interessante para se aprofundar, né? Então, obrigada a todo mundo que assistiu, todo mundo que divulgou e que tomou um tempo para fazer certos comentários aqui no YouTube também. Eu acho que o YouTube atualmente é um dos meus lugares favoritos na internet. Eu passo bastante tempo assistindo coisas aqui, principalmente canais de literatura, mas não só. Tenho outros interesses e outros vícios, por assim dizer. E eu sempre acho que as pessoas que eu consigo conhecer aqui no YouTube, eu acabo tendo um tipo de conversa mais longínqua, assim. Acho que tem uma conversa mais duradoura, uma troca que é mais legal do que o tipo de troca que a gente tem em outras redes, como o Instagram, por exemplo, que tem uma cultura da postagem mais rápida, enfim. E estou adorando esse movimento de pessoas que eu conheço, inclusive de outros contextos, fazendo vídeos no YouTube sobre suas pesquisas, falando sobre seus interesses em vídeos longos. Eu acho que isso realmente, enfim, é um lugar da internet que eu, como uma criatura da internet de muitos anos, como uma pessoa cronicamente online, como dizem por aí,
o tipo de coisa que eu gosto de alimentar e saber que existe, né? E bom, depois dessa pequena introdução, eu vou direto ao ponto, né? Falando sobre esse livro. O que é esse livro? Qual o projeto desse livro? É, Queria começar falando algumas generalidades sobre ele, né? Esse livro, muitas coisas do que eu vou dizer aqui são provisórias, tá? Eu nunca escrevi um livro, esse vai ser o meu primeiro livro. Eu já escrevi uma dissertação e uma tese que tem um pouco essa estrutura de livro, embora não seja a mesma coisa. E, na verdade, o meu livro vai ser bem menor do que foi a minha dissertação e do que foi a minha tese. Eu espero, eu estou me programando para escrever uma coisa um pouco mais curta. O título provisório desse livro, e é provável que eu mude, né, porque eu ainda estou escrevendo, e quem já teve a chance de escrever dissertações, uma dissertação ou uma tese, por exemplo, sabe que a gente pode até projetar uma espécie de sumário, mas o processo de criação, o processo de escrita, ele é sempre muito vivo, pelo menos para mim, e alvo de mudanças. Então, eu me lembro na época da escrita da tese, eu parava para escrever, eu tinha sempre um arquivozinho no bloco de notas ao lado do meu arquivo de texto principal, para ter uma ideia do projeto geral do texto, né, do esqueleto do texto. E eu me lembro que toda semana eu mudava o título de alguma coisa, mudava a localização de um capítulo, de uma subseção. Então, quer dizer, o livro, o texto, o projeto, ele termina quando a gente tem, na verdade, um prazo para entregar, né? Então, por enquanto, eu chamei esse livro de Intrusa. Uma única palavra é o título dele, e ele tem um subtítulo que é Filosofia e Literatura Fora de Lugar. Eu estou com o meu computador aqui do lado, porque tem o arquivo no qual eu estou trabalhando, e também eu vou olhar eventualmente aqui para os textos e para a estrutura de capítulos para poder expor melhor, né? Eu já vou explicar essa imagem da intrusa e também a ideia do fora do lugar, que tem a ver com uma autora em específico, que é a Anne Carson, uma autora que vai aparecer bastante ao longo do livro. Tem um capítulo específico sobre ela, mas toda a base, digamos assim, desse estranho lugar teórico que eu quero tentar conquistar com esse livro tem a ver com essa imagem da intrusa e tem a ver com essa imagem do lugar para algo que está fora de lugar. E aí o subtítulo acho que ele é um pouco mais informativo, né? Menos misterioso que o título, que é só uma única palavra. Vocês já devem imaginar que é um livro que vai tratar e articular esses dois temas, filosofia e literatura. Esse é um livro curto e um livro de ensaios, tá? Eu pensei ele como um texto, uma coleção de textos, né? 2 textos já estão prontos, inclusive eu já ou bem publiquei ou apresentei em outros contextos, mas eles vão ser retomados nesse projeto maior e fazer sentido segundo uma ideia mais ampla, que é essa abordagem, né, dupla do tema da filosofia e da literatura, abordar a filosofia na fronteira com a literatura e a literatura na fronteira com a filosofia, que é o tipo de trabalho que eu tenho gostado de fazer nos últimos anos, analisando principalmente alguns objetos específicos, estudos de caso, que são textos escritos por mulheres. Então, a minha bibliografia básica é a bibliografia de autoras, muitas delas contemporâneas, como a Anne Carson, por exemplo, que ainda está viva, outras falecidas recentemente, com alguma interlocução com as autoras do século XVII, que, vocês sabem, né, é a minha área de especialização e também a minha obsessão teórica. Esse livro, então, ele vai fazer parte de uma coleção, eu acho que eu já posso dar essas informações, e eu separei aqui os livros para mostrar para vocês também. Ele vai ser publicado por uma editora pequena, independente, muito legal, aqui do Rio, chamada Papéis Selvagens, que é uma editora que publica principalmente literatura, textos teóricos sobre literatura e também antropologia. E eles têm essa coleção, que talvez vocês já tenham visto por aí, eu já comentei inclusive esse livro aqui num vídeo anterior, que é a coleção Micrograma.
que são livros curtos, como vocês podem ver, e livros que vão tratar principalmente de literatura. Então, aqui, por exemplo, é o livro do Philippe Charbel, que foi publicado no ano passado, chamado Dia Após Dia Após Dia, Ler e Escrever Diários. É um conjunto de quantos textos? 4 textos sobre escrita diarística. Bem interessante, assim, acho que já se tornou mesmo uma referência para quem tem interesse em pesquisar diários. Eu, quando estava estudando diários, fui estudar o livro do Charbel. E esse outro que eu descobri depois da Luciane Azevedo, tanto o Felipe Charbel quanto a Luciane Azevedo são acadêmicos, são professores. O Felipe Charbel, professor do Departamento de História da UFRJ, e a Luciane Azevedo da Literatura na UFBA. E aqui o livro da Luciane é um pouco mais curto até, se eu não me engano, e ele tem 3 textos, né? Analisando esse tema da virada documental na literatura contemporânea. Muito legal, assim, 2 artigos que... 2 ou 3, meu Deus, acho que são 3. Acabei de falar e já esqueci. 3 artigos que vão falar sobre esse tema da literatura contemporânea, analisando exemplos contemporâneos. Eu falo sobre ele num outro vídeo, para quem se interessar. Então, é uma coleção muito legal. Eu estou muito feliz que meu livro vai fazer parte dessa coleção. Enfim, sobretudo porque tem esse movimento curioso, né? Eu primeiro entrei em contato com a coleção como leitora e admirei e me interessei por esses livros e apresentei uma proposta para a editora com textos meus que vão falar sobre literatura também, e principalmente nessa chave da escrita feminina, literatura contemporânea de produção autoral de mulheres, né? Então, para quem se interessar, eu recomendo procurar tanto a editora Papéis Selvagens quanto a coleção Micrograma. Tem outros títulos sobre os quais eu não falei aqui, que são bem legais também, com foco em literatura contemporânea, como eu disse. Eu estou pegando aqui uma espécie de roteiro, porque acho que esse vídeo eu tenho muitas coisas para dizer. Eu fiz uma coisa, vou tentar ser mais sistemática aqui, né? Bom, e do ponto de vista de como que eu estou vendo a inserção desse livro nas minhas pesquisas, né? Eu não sou uma pessoa especialista em literatura, sou uma pessoa especialista em filosofia, tenho toda uma trajetória nos estudos seiscentistas, né? Embora nos últimos anos eu tenha me dedicado a pensar, tanto pelo meu interesse em literatura contemporânea, a ler teoria da literatura contemporânea e a ler literatura contemporânea, mas também pensar no meu período de especialidade, que é o século XVII, os textos literários desse período. O interesse pela Princesa de Cleves tem a ver justamente com isso, né? Um texto importante para mim, e que eu publiquei em 2024 na revista de ensaios da PUC-Rio, foi talvez o primeiro texto meu publicado nesse sentido, e ele tem uma verve um pouco mais autoral e de intervir, digamos assim, apresentar uma tese sobre essa articulação entre filosofia e literatura, quer dizer, como pensar a filosofia nos seus aspectos formais e estilísticos, entendendo o estilo aqui como aquilo que constitui o pensamento mesmo, não como um mero adorno ou uma roupagem exterior à forma do texto, né? O que significa pensar a escrita e o modo de apresentação de uma tese, na medida em que isso constitui o próprio conteúdo dessa tese, né? Eu acho que essa é a intuição que pensar filosofia e literatura como um par inseparável traz para a gente, e, por outro lado, pensar a literatura filosoficamente, quer dizer, usar esses signos da literatura, as suas, digamos, categorias ficcionais, para informar, para se pensar filosoficamente a categoria da ficção, né? Para pensar que tipo de poder teórico há em si pensar ficcionalmente e que tipo de consequências epistêmicas isso pode ter. Acho que as consequências epistêmicas são as que me interessam mais, mas eu diria que principalmente as consequências epistêmicas e as consequências políticas de abraçar esse registro do ficcional, né? E aí, desde esse texto de 2024, que inclusive vai estar no livro, né, o primeiro capítulo do livro,
eu comecei a tentar me lançar um pouco mais nessa chave filosofia e literatura e a transformar aquilo que era, a princípio, mais um interesse meu numa questão um pouco mais teórica e formal, né? Então, quer dizer, não dá para nem dizer, eu acho que eu estou fazendo crítica literária, mas também não dá para dizer que isso é uma forma tradicional de fazer filosofia. Sobretudo porque, e acho que essa é uma característica também geral dos outros textos, eu tento aderir a certos registros de gênero mais alternativos no meu próprio texto, né? Então eu tento experimentar com a forma, eu tento brincar com a forma, incorporando na própria estrutura do texto, que a princípio ele tem um núcleo duro que é mais teórico, conceitual e argumentativo, certas apresentações que acho que podem ser definidas como argumentativas também, se a gente abre um pouco o sentido daquilo que a gente considera como um argumento filosófico legítimo, tentar argumentar por outras vias mais formais e eu diria até mesmo estéticas, né? Então é um livro muito autoral, não só no sentido de que eu tento forjar certos conceitos para pensar literatura, política, epistemologia, estética, etc., mas porque ele tem uma voz autoral, que eu acho que foi uma coisa que demorou muitos anos até eu conseguir achar que eu conquistei, né? Um problema do tom, que eu acho que é alcançar o tom é um exercício que envolve muitos anos de pesquisa, muitos anos de escrita, né? Muitas voltas com diferentes textos, muita frequentação bibliográfica. Então, são textos que vão brincar um pouco com outras formas de escrita, como a carta, como a narrativa em primeira pessoa, como o uso do fragmento, o diário vai aparecer aí também. Então, eu vou tentar nesses textos, nesses 4 capítulos que vão compor esse livro, Intrusa, Filosofia e Literatura Fora de Lugar, alguma coisa que seja experimental na sua própria forma também. Quer dizer, então, a coisa da literatura ela vai aparecer como um objeto de estudo, mas, digamos assim, no aspecto da materialização ou da performance do texto, que se a gente quiser. Então, se fosse para definir um pouco o lugar desses textos, né, de onde esses textos estão surgindo, daria para descrever isso de uma maneira um pouco mais autobiográfica, né, que é uma coisa que eu ainda não decidi plenamente se vai aparecer de uma maneira tão direta assim no livro, sobre um pouco da minha trajetória de pesquisa e um pouco da minha situação, eu acho, dentro da academia, por ter sempre me sentido como uma espécie de intrusa, por conta do trabalho que me interessava fazer, que é um trabalho que eu acho que não dá para ser reduzido nem à filosofia nem à literatura tão facilmente. E aí todo o projeto do livro consistiria em tentar conquistar uma legitimidade epistêmica, teórica, para esse lugar do não lugar. Quer dizer, eu não preciso resolver essa questão. Enfim, é uma conclusão que eu acho que eu cheguei depois de conhecer muitas pessoas, conversar com muita gente nesses anos de pós-graduação e de frequentação da universidade, né? Eu acho que é importante tentar defender a existência desse, em primeiro lugar, do recurso às ficções e, em segundo lugar, desse lugar de instabilidade, sabe? É um pouco a minha maneira de pensar os textos e de me pensar como alguém que se posiciona, digamos, dentro da universidade. Também não acho que eu sou a única, acho que tem várias pessoas que fazem esse tipo de trabalho também, e cujo trabalho eu admiro bastante. Já citei várias vezes aqui a Cassiana Stephan, que é uma pessoa que trabalha nessa fronteira entre filosofia e literatura e que tem textos muito legais sobre Nelly Arcan, que é uma autora que eu quero que apareça no livro também, sobre Marguerite Duras, e, enfim, muitas outras autoras e autores pensando nessa chave de gênero. E aí, gênero entendido em 2 sentidos, né? Gênero, a pluralidade de gêneros textuais, mas também gênero como uma categoria para se pensar
a presença do feminino na literatura, que é um outro arco importante, ainda falando das generalidades do texto, né? Eu gosto dessa da ressonância, né, das ressonâncias possíveis desse termo gênero, que articula, e aliás, isso é uma coisa que a gente encontra desde o século XVII. Tem muitas coisas em comum, incrivelmente, entre o tipo de produção proto-feminista do século XVII francês, por exemplo, e do feminismo do século XX. E uma das coisas que eu acho que há de comum é essa relação muito íntima entre a produção literária e a reivindicação política, né? Alguns comentadores vão dizer, inclusive, que o feminismo seiscentista é um feminismo intelectual. E a gente tem vários exemplos disso, autoras que vão aparecer no meu livro também, no século XX, como a Hélène Cixous, como a Monique Wittig, que pensavam, né, tinham textos teóricos também, textos de intervenção, mas também tinham as suas produções literárias em outros textos, né? Também pensavam o valor da produção ficcional na luta feminista, se a gente pode dizer assim, né? Então não é à toa também que eu escolhi trabalhar só com textos de autoras, porque eu mergulhei bastante nesse tema da escrita feminina nos últimos anos, que é um tema polêmico, que parece, quando a gente ouve a expressão, uma expressão muito ultrapassada, mas que eu acho que ainda tem alguma utilidade teórica e conceitual, se a gente entende num sentido específico, e inclusive, esse livro é uma tentativa de apresentar um conceito, que não seja um conceito essencialista, universalista, para a ideia de escrita feminina, né? Um conceito operacional de escrita feminina, tentando me inspirar numa certa bibliografia, tentando me inserir numa certa discussão que parece um pouco passada, mas que eu vou tentar no livro também resgatar, né? Bom, eu estou falando muito assim por cima, eu poderia, talvez eu possa colocar aqui na edição a estrutura, eu estou com ela aqui, mas acho que não vai fazer muito sentido mostrar a tela do meu computador para vocês, mas eu tenho uma estrutura aqui de como é que eu estou pensando o livro atualmente. Então, é um livro em 4 capítulos, eu penso em acrescentar uma introdução e um epílogo. Então, eu pensei nesse vídeo em comentar a introdução, o primeiro capítulo, o segundo capítulo, que são textos que já estão prontos, já estão disponíveis e divulgados para quem quiser ler. Eu pretendo, a princípio, não fazer alterações nesses textos, só assim, revisões, talvez alterações mínimas mesmo, porque eu quero conservar a coisa do momento da produção desses textos. O capítulo 3, que é o capítulo no qual eu estou trabalhando agora, o capítulo 4, que é o próximo, tenho a ideia mais ou menos do que eu quero falar, mas ainda não está pronto, e uma espécie de epílogo. Então, eu vou falar como eu estou pensando assim, os títulos de cada um desses capítulos, e aí depois eu vou comentando especificamente cada um deles, né? Então, a introdução, que eu estou chamando de Leite, Sangue e Outros Líquidos. O capítulo 1, Escrita Feminina e Tagarelice. Capítulo 2, Escandalosamente Íntima, Breve Teoria do Diário. Capítulo 3, A Exterioridade Ainda. Também está provisório esse título, já pensei num outro título. Uma Topologia para Anne Carson. Capítulo 4, A Beleza da Esposa, Passividade Ativa em Nelly Arcan. E o epílogo, Os Diários de Liansol, um exercício de descriação. Vou tentar falar um pouco agora, mais especificamente, sobre a introdução e os 3 primeiros capítulos, se esse vídeo não ficar assustadoramente longo, né? Então, a introdução, eu pensei numa introdução brevíssima, tá? Realmente, assim, um texto que eu quero que tenha no máximo umas 3 páginas, e ele cumpre uma função no livro que é uma função de conjuração, e de conjuração de uma imagem. Que eu gostaria, claro que isso não vai estar explícito no livro, né? A ideia é deixar isso sutilmente apresentado. Eu gostaria que fosse a imagem de uma personagem, que é Lady Macbeth. E aí estou trabalhando aqui com essas 2 edições para escrever essa introdução. Também já falei sobre
essa edição aqui num outro livro de leituras, talvez de janeiro, se eu não me engano, e aqui está a edição no original. Aliás, recomendo muito essa coleção aqui das peças de Shakespeare, é uma edição de trabalho muito boa, edição crítica do texto original, com muitas notas, com introdução, com muitas sugestões bibliográficas. Ela tem me ajudado bastante a fazer a comparação com a tradução. É uma boa tradução, inclusive, viu? Ela, no que eu precisei assim citar, ela foi muito exata, que é o The Ardent Shakespeare. Elas são feias, né, gente? Vamos falar. Vamos falar a verdade aqui. Eu acho essas capas muito terríveis. Tem piores, assim, se vocês forem procurar a coleção toda. Mas é aquilo, né? O conteúdo vale, o conteúdo compensa, porque realmente é uma boa edição de estudo. É claro, gente, que assim, eu estou falando, esse livro tem textos mais experimentais e ensaísticos. Eu sei que ensaístico é uma palavra que tem perdido cada vez mais o sentido, e quando a gente diz ensaio, ninguém mais sabe o que quer dizer isso, né? Mas só para dizer que eu não estou me colocando, pelo menos não na maior parte do tempo, talvez só quando eu fale alguma coisa mais sobre o século XVII, como uma especialista nesses textos, né? Eu estou interessada em fazer uma construção mais autoral, mais apropriativa dessas imagens e desses conceitos, sem muita, eu ia falar sem muito rigor, mas eu acho que existe muito rigor nisso, mas sem muito comprometimento em fazer uma coisa excessivamente técnica. Eu não tenho a menor capacidade de escrever coisas técnicas sobre Shakespeare. Eu precisaria de uma outra vida só para me dedicar a essa bibliografia, né? Mas a ideia é fazer uma espécie de introdução, descrevendo os momentos de aparição da Lady Macbeth ao longo da peça, sublinhando algumas imagens e alguns signos que ela articula. Então, em primeiro lugar, eu gosto bastante de uma imagem que vai aparecer mais ao início da peça, das três bruxas, de uma fala específica de um personagem que diz, deixa eu pegar meu óculos para ler bem rapidamente aqui, ele está falando, né, Banco está falando das três bruxas, ele diz assim, talvez sejais mulheres, mas tendes barba, não sei decidir ao certo o que realmente sois. Então tem uma localização dessas figuras, dessas bruxas, desses seres, do ponto de vista desse lugar intermediário de gênero, né? Esse lugar indecidível entre, a princípio, se apresentarem como mulheres, portanto, com identificações associadas ao feminino, mas terem barba. E, portanto, isso confunde a classificação. Tem o fato de que essas bruxas também parecem existir num lugar estranho, que, né, tem um contato ao mesmo tempo com a realidade material e a realidade sobrenatural. Então elas são, já desde a sua apresentação no começo, figuras desse lugar intermediário. E eu acho que tem um espelhamento curioso com a própria figura da Lady Macbeth, que também vai ocupar um lugar intermediário numa das cenas mais célebres do ato 5, é a primeira cena do ato 5, que é a cena de sonambulismo da Lady Macbeth, né? Eu posso achar ela aqui rapidinho, porque, aliás, a condição da sonâmbula é a condição intermediária entre o sono e a vigília. Eu escrevi um texto no meu Substack em que eu avanço e antecipo esses elementos, inclusive essa introdução é bastante inspirada nesse texto. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu posso deixar o link aqui na descrição. É uma primeira... Vocês sabem que um texto ele vai se escrevendo várias vezes, né? Então, é uma primeira tentativa de articular lá nesse texto do Substack a imagem da Lady Macbeth, com esses vários signos. E eu estava tentando achar o meu texto aqui, eu acho que eu perdi. Bom, tudo bem. Eu acho que eu perdi uma parte do texto que eu estava escrevendo ontem. Então, só para retomar, é uma tentativa de conjurar. Eu estou pensando nessa introdução como uma espécie de conjuração, sem maiores explicações. O objetivo é que ela tenha um aspecto bem estético mesmo, quase como se ela fosse uma pintura, sabe? Que eu pudesse deixar na abertura do livro, articulando esse lugar intermediário, que aí, claro, para quem lembra
do título do livro que eu falei no começo, é a figura da intrusa, né? Essa figura que parece adentrar num certo espaço, mas sem se dar completamente, ela se dá ao mesmo tempo que ela se retira, ela se dá sem pertencer completamente àquele espaço. Então, as mulheres barbadas, a sonâmbula e a intrusa, a ideia é começar a pincelar um pouco essa aparição. E aí, isso me interessa, né, esse lugar topológico estranho. E outras duas coisas me interessam também na imagem da Lady Macbeth, e eu vou mencionando isso na introdução, que é a sua relação com os líquidos e a sua relação com a escrita. Então, é muito interessante na peça do Shakespeare como há um espelhamento entre a cena 5 do ato 1, que é quando Lady Macbeth aparece pela primeira vez. Aliás, ela é mencionada só como Lady, né? A gente que supõe que seja, por ela ser esposa companheira do personagem Macbeth, que ela seja a Lady Macbeth. Mas ela aparece pela primeira vez na peça, no ato, na cena 5 do ato 1, lendo uma carta do seu marido, e depois a cena do seu desaparecimento, que é espelhado, inclusive, numericamente, né? Porque ela aparece na cena 5 do ato 1 e ela desaparece na cena 1 do ato 5, também com uma carta. E realizando esses gestos estranhos que emulam uma situação de escrita de carta. E aí, na verdade, toda situação de sonambulismo exige um testemunho exterior, né? A gente tem 2 testemunhos lá no ato 5. Seria interessante pensar também, acho que eu não vou fazer isso tanto no livro, nessas 2 figuras de autoridade que observam e que narram para a gente os movimentos, os gestos e as palavras pronunciadas por Lady Macbeth no seu episódio de sonambulismo, que são um médico, a Doctor of Physics, e uma dama de companhia. Então tem uma certa figura de autoridade científica, inclusive aqui, que está observando ela e descrevendo os movimentos dela, né? Então a coisa da escrita aparece, da escrita, da leitura, do objeto carta, também é um signo convocado, pelo menos em 2 ocorrências, quando Lady Macbeth é convocado, né? E tem a questão dos líquidos, porque na sua cena de aparecimento, né, no primeiro ato, ela vai convocar a questão do leite, ela vai falar sobre o leite da ternura, que é o leite que carrega o seu marido e que deve ser substituído, ressecado por fel, para que ele seja capaz de realizar certos atos vis, né? E o ato político e de morte que ela e o seu marido vão articular contra o rei, para que, afinal, Macbeth possa cumprir com a profecia das bruxas, né, e se tornar ele mesmo o rei, né, e a sua parceira em grandeza, que é Lady Macbeth, e que vai ajudá-lo envenenando e apunhalando o rei. E aí a presença dos líquidos ela é interessante, né? Tem o leite, mas tem também a coisa do sangue. E um dos movimentos que Lady Macbeth faz repetidamente na sua cena de desaparecimento, né, nessa espécie de delírio de sonambulismo, é o movimento de lavar as próprias mãos para se desfazer desse sangue. E aí, eu não vou falar isso na introdução, vai saber quem assistiu o vídeo e quem leu os demais capítulos. A ideia é que isso retorne, né? Vocês vejam, a ideia da introdução é anunciar certas coisas que vão ser retomadas depois. Não que isso vai ficar... Eu não quero que o livro seja muito didatizado, sabe? A ideia é que o próprio leitor consiga fazer essas associações e essas costuras. Mas isso vai voltar no capítulo sobre Anne Carson, que tem um texto muito interessante sobre a poluição feminina na antiguidade, em que ela vai elaborar essa tese, né, mais ampla sobre as mulheres sendo consideradas como seres poluídos que secretam, né, certos líquidos. São seres molhados, são seres úmidos e, consequentemente, sem forma, e que estão o tempo todo secretando certos líquidos e sujando os lugares, né? A Carson tem essa definição de sujeira como matéria fora de lugar, e aí, de novo, a coisa do fora de lugar, porque a ideia é também pensar a escrita dessas mulheres
dessas autoras e a relação entre filosofia e literatura ela mesma como uma espécie de escrita fora de lugar, né? Para chegar na concepção de escrita feminina que eu estou tentando conquistar, é claro que eu preciso de muitos passos para fazer isso, e eu estou adiantando aqui um pouco o argumento geral do livro, mas eu acho que dá para dizer que a escrita feminina é a escrita fora de lugar, nesse sentido de pensar uma secreção, uma exteriorização de algo que não deveria ser exteriorizado, né? Esse líquido que corre no lugar errado, na hora errada, e que não deveria correr. E aí, eu já falei da dimensão da escrita, né, com o aparecimento da carta, o movimento de escrever a carta, o movimento de ler a carta. Tem a dimensão de gênero, que aparece num verso célebre, em que Lady Macbeth pede a ajuda dos espíritos, e ela pronuncia essa frase muito forte, "Unsex me here", que é obstrua o meu sexo, né, para que eu seja capaz de desempenhar essa função terrível e mortal de poder, de morte e essa função política ali na situação. Então tem a dimensão de gênero que está ali. Vocês vejam como é uma imagem densa, né? Ela articula muitas coisas. E um último aspecto que eu acho que me interessa, que é, e aí isso vem da fala dessa dama de companhia, observando a fala desautorizada da sonâmbula. Porque quando a sonâmbula fala, ela traz, né, a ideia basicamente da cena é mostrar como a Lady Macbeth está rememorando e misturando e confundindo palavras que pertenciam a um contexto de enunciação originário num contexto outro em que elas perdem o sentido. E ela acaba, por causa disso, secretando algo que ela não deveria secretar, né? A secreção de um certo segredo, que é, no caso, a denúncia, né? A confissão do seu próprio crime. Então, é uma frase muito emblemática dita pela dama, que é a seguinte: ela disse coisas que não devia. Disso estou certa. Só os céus sabem o que ela sabe. Então, é esse movimento de dizer coisas que não devia. Isso eu acho muito impressionante, assim, o modo como isso está muito bem articulado com os textos da Carson com os quais eu vou trabalhar, porque justamente ela não está falando de escrita, né? Ela está falando sobre o modo como essas mulheres eram descritas como seres poluídos e que secretam coisas que não deveriam ser secretadas. Que isso tanto no texto sobre a poluição, quanto num outro texto chamado O Gênero do Som, em que a mulher é pensada como esse ser que obstrui os limites, né? Atravessa certas fronteiras, transgride alguma coisa que não deveria ser transgredida, ou seja, exterioriza uma coisa que deveria permanecer interiorizada. Essa fala, esse som desautorizado, que eu vou tentar articular no texto, né, no capítulo 3, com a questão da escrita também. Todo o argumento vai ser tentar mostrar como é que dá para passar do som e da matéria para uma associação com a escrita que comunga desse predicado do feminino, digamos assim. Então é muita coisa, né, para dizer sobre Lady Macbeth, e é isso, eu quero realmente que o livro seja pequeno e breve, e que essa introdução não seja uma introdução didática e muito explicativa. Eu quero conservar esse aspecto um pouco de anunciatório mesmo de certos temas e permitir que o leitor faça um pouco o trabalho de construir por ele mesmo essas associações posteriores, sabe? Porque eu acho que isso é um recurso de estilo importante e, enfim, não é um texto expositivo nesse sentido de que eu estou construindo um argumento, exibindo todos os seus passos, sabe? Tem uma certa inspiração de escrita que é artística mesmo, né? Por isso a importância da literatura, como eu já disse, né? Como um tema, mas como uma maneira de pensar o estilo também. Bom, e aí eu queria comentar os textos iniciais. O vídeo já está bastante longo, vou ver se eu consigo falar mais brevemente sobre eles, né? Então, o primeiro capítulo, que eu não pretendo alterar, um texto que já está publicado, inclusive, chamado Escrita Feminina e Tagarelice, um texto muito especial para mim,
É o primeiro texto em que eu consegui organizar conceitualmente as referências com as quais eu estava trabalhando, misturar filosofia e literatura, a filosofia e literatura do 17 com filosofia e literatura contemporânea, análise de crítica de exemplos da história da filosofia. Então, é um texto pelo qual eu tenho muito carinho mesmo. E é um texto de 2024, está publicado, caso vocês tenham interesse em ler, também posso linkar aqui na descrição do vídeo, na revista de ensaios da PUC-Rio. Eu também apresentei ele num evento em 2024, um evento que a gente fez na UERJ sobre a violência e os limites do cânone filosófico. E é um texto, isso está publicado na revista Alter, que é uma revista de ensaios dos alunos da PUC-Rio. Então, eu começo pensando sobre essa questão que estava me ocupando muito na época e que é um dos grandes temas da minha pesquisa de pós-doc, que é pensar as condições enunciativas da escrita de filósofos no século XVII, como é possível que elas escrevam, sob que condições, quais são os mecanismos de controle avançados para conter, e às vezes até corroborados por elas mesmas, né, para conter essa apresentação dos textos das mulheres, considerando toda a situação social, né, impeditiva, já que elas não podiam acessar as universidades, os espaços formais e autorizados de discussão, e ainda assim elas escreveram. E aí a primeira parte é sobre essa ideia, né, esse conceito de autofundação discursiva, que eu tento elaborar principalmente a partir de uma filósofa seiscentista chamada Marie de Gournay, que foi uma importante filósofa que viveu na passagem do século XVI para o XVII, mais conhecida, infelizmente, não tanto por suas obras, que são pouco traduzidas para o português, embora a gente tenha a tradução de 2 importantes panfletos dela. Posso também deixar linkados aqui. O Igualdade entre os Homens e as Mulheres, em que ela defende a igualdade absoluta entre os gêneros, e um texto curto chamado Queixa das Damas, que é sensacional, assim, e que denuncia o modo como, em situações de discussão, os homens alimentam um certo viés diante da fala das mulheres, né? E não se dão sequer ao trabalho de ler as produções das mulheres. Isso é uma denúncia que a Marie de Gournay está fazendo em 1626, para vocês terem uma ideia. E a Marie de Gournay, ela me impressiona por várias coisas, não só pelo conteúdo da sua obra, mas pelo desejo de fazer obra. Então, ela foi muito obcecada durante a sua vida por, um pouco na esteira do Montaigne mesmo, que foi seu amigo íntimo. A Marie de Gournay foi responsável por editar os papéis do Montaigne, produzir a sua obra póstuma, né? Montaigne tem algumas citações a Marie de Gournay ao longo dos ensaios, mas a Marie de Gournay pensou em produzir uma única obra durante toda a sua vida, que ela passou muitos anos reeditando, fazendo acréscimos, fazendo certas modificações, né, uma espécie de obra monumental que ela publicou com o seu próprio nome, né, e ela conseguiu, aos trancos e barrancos, e sendo muito mal vista pela sociedade francesa do período por causa disso, viver da sua própria produção intelectual como tradutora. Foi uma grande tradutora do latim, como escritora, tem textos morais também, textos de intervenção política, e até uma autobiografia que me interessa bastante também, que é a Apologia daquela que escreve. Então, eu sou bem fascinada pelo modo como a Marie de Gournay vai articulando na sua própria obra, à medida em que ela vai tratando dessa pluralidade de temas, né, com essa pluralidade formal, muito característica, que é outra coisa que me interessa, essa atitude de forjar a sua própria imagem no texto e a própria imagem como autora, sem recorrer a nenhum. Embora eu acho que ela tenha feito isso em alguns dos seus textos, seus primeiros textos, ela recorre ao nome de Montaigne como um recurso de autoridade, mas tentar fundar o seu discurso em si própria, na sua própria obra. Então, acho particularmente interessante o modo como ela vai lançar esse procedimento da autocitação, o tempo todo procurando se justificar e fazendo referência a outros textos que ela já produziu, em demonstrar no seu texto a sua erudição, o modo como essa erudição foi conquistada de modo autodidata. Então, essa construção de uma imagem autoral, que um comentador que eu gosto muito, chamado Jean-Philippe Beaulieu, vai chamar de ethos autoral, me
pensar nesse conceito de autofundação discursiva, pensar um discurso autofundante. E eu começo com isso, né, no texto, e associo isso, é muito interessante, a certas produções contemporâneas, por exemplo, da Hélène Cixous, aqui nesse livro dela chamado A Chegada da Escrita. Provavelmente é essa passagem que eu deixei marcada aqui, em que ela vai falar, né, desse, justamente como diz o título, né, da escrita como algo que acontece, que chega até ela. A Hélène Cixous também sempre pensando na articulação entre gênero nesses dois sentidos, né, a forma do texto, mas também gênero como a associação com o predicado do feminino. E essa passagem que ela vai falar sobre como se dá essa escrita sem lugar de antemão prefigurado para que essa escrita se dê. Uma escrita sem pátria, sem história legítima, sem lei, sem gramática, sem saber, sem filiação, e que ela vai chamar lá, né, fazendo esses neologismos que são muito típicos da Cixous, de uma escrita sem homicílio fixo, né? Homicílio tanto a ideia do homem quanto a ideia do domicílio. Então eu tento conectar Cixous com Marie de Gournay, por mais estranho que possa parecer, a partir desse problema de como escrever, a partir de que lugar, como escrever sem uma autoridade prévia de escrita, sem um lugar reservado para que essa escrita se dê. O que significa escrever a partir de um lugar que não tem lugar, né? A partir do fora de lugar, a partir de um lugar desautorizado, digamos assim. E aí eu tento pensar o que é a escrita feminina diante disso, e aí, de novo, né, fazendo todas as reservas possíveis ao emprego desse termo, porque eu acho que, mesmo na Cixous, pensando esses dois trabalhos dela, que são os trabalhos com os quais eu vou mais trabalhar, são os textos que eu vou mais usar aqui no livro, né? O Riso da Medusa, que é um clássico para pensar a escrita feminina, aliás, é provavelmente o texto que cunha essa expressão, e o A Chegada da Escrita, que fala mais sobre as condições de possibilidade, digamos, de realização dessa escrita desautorizada. Eu tenho uma relação muito ambígua com a Cixous, porque eu acho que ela tem momentos que são realmente bem essencialistas, bem complicados, mas eu acho que tem alguma coisa desse feminino que pode ser preservado, não como uma essência, não como um predicado dado, mas como uma espécie de transgressão do texto ele mesmo. E aí o texto Escrita Feminina e Tagarelice, ele vai sendo entrecortado, ele tem essa estrutura um pouco em fragmentos, por intervenções mais poéticas, digamos, em que eu penso sobre esse conceito de tagarelice, o que é tagarelar. A segunda seção desse texto eu não sei nem muito bem como classificar formalmente, se é uma espécie de maldição, se é uma espécie de fragmento autobiográfico, mas eu vou um pouco costurando com várias citações de textos literários e filosóficos que eu gosto e retirando essas citações dos seus contextos de enunciação originários para trazer para o tema que me interessa, que é pensar o tagarelar, que é, aliás, uma propriedade associada historicamente ao feminino, né? Como esse falar sem ser, como esse falar sem lugar, e que é uma propriedade da escrita que a filosofia historicamente procurou conter, controlar. E a questão do controle também é importante para pensar a escrita feminina, né? Na terceira seção desse texto eu tento pensar o que é o aparecimento dessa questão da tagarelice na história da filosofia, em Plutarco, em Descartes, em Spinoza, e é o meu lado um pouco mais historiadora da filosofia, uma parte mais técnica do texto. E, sabe, isso é muito importante para mim no livro, né? Mostrar como a escrita filosófica nesse formato de análise erudita e técnica de passagens, no formato estruturalista de análise ou não, é também uma invenção ficcional, é também uma forma do discurso, é também um estilo de escrita. Porque eu acho que a gente tem a tendência muitas vezes a pensar, quando a gente faz filosofia, que isso não é um estilo dentre outros, né?
E aí me interessa um pouco esse exercício quase de montagem, tem uma coisa meio cinematográfica de choque, né, de confrontar esses fragmentos poéticos com fragmentos do estilo do texto acadêmico, que é mostrar e apontar para o fato de que isso é um estilo dentre outros, e que eu acho, pelo menos, não há um argumento, uma boa justificativa para dizer que é uma forma de escrita mais evidente, mais verdadeira, ou mais correta, ou mais autorizada do que outras formas de argumentar e de avançar uma certa ideia, né? Então eu vou poupar vocês disso, quem quiser pode ler o texto, né? Desses momentos em que tem uma análise mais concentrada na história da filosofia. Eu só vou mencionar duas coisas aqui que me interessam, que eu retiro dessas fontes, que é pensar como, na história da filosofia, a gente identifica, né, recorrentemente nessas passagens, uma superioridade evidente do um em relação ao múltiplo, uma tentativa de condução, isso é muito geral, né, mas tem a ver com a condução da multiplicidade de gêneros a um único gênero, e um segundo aspecto que também está conectado com o primeiro, que é a contenção da linguagem num sentido unívoco, né? A tagarelice ela é muito desprezada nessas fontes como uma propriedade desautorizada da linguagem que faz o discurso derivar para muitos lugares ao mesmo tempo. E aí a ideia é que o texto filosófico ele diga sempre uma única coisa e que ele não possa derivar, né? Que ele não possa ir para diferentes lugares, né? Que eu acho que é uma coisa impossível, mas eu acho que a história da filosofia procurou controlar, e aí é uma expressão do texto também, tentou apresentar dentro da sua cartela de boas maneiras, né, de como ela entende o que é uma boa escrita filosófica. O texto termina com uma carta, que eu chamei de carta aberta, mas ilegível, para as ausentes, como uma espécie de inconclusão do texto, e também é uma espécie de carta mais teórica, também tentando reivindicar a tagarelice, tentando materializar a tagarelice, né? Esses momentos, de novo tem esse jogo de pensar a tagarelice como objeto de estudo e pensar a tagarelice, digamos, materializada no texto também. Então esse é o primeiro capítulo do livro e ele é importante para elaborar o conceito de tagarelice, que vai voltar na análise de outros objetos específicos, e para avançar esse conceito polêmico de escrita feminina como escrita fora de lugar. Ali eu ainda não uso a ideia do fora de lugar, porque eu acho que ela, mesmo nas minhas pesquisas, aparece mais posteriormente. Porque ali eu estou trabalhando mais com a ideia de pensar os exemplos da história da filosofia, né? Então, esse é o texto de abertura. É o texto mais amplo, eu acho, e que apresenta esses dois conceitos que vão voltar ao longo do restante da análise, né? Aí o segundo capítulo, que eu chamei de Escandalosamente Íntima, Breve Teoria do Diário, é um texto de 2025, do ano passado, e que eu escrevi para um evento, está disponível no YouTube a gravação para quem se interessar, chamado Escrita, Imaginação e Feminismos, um evento muito legal que aconteceu ano passado online, várias convidadas ótimas, em que eu falei sobre escrita diarística, refletindo sobre teoria do diário, ao mesmo tempo em que pensava certos estudos de caso, né? E aí, a bibliografia com a qual eu trabalhei nesse texto, ela foi basicamente, né, Philippe Lejeune, que eu usei em arquivos em PDF, eu não tenho o livro dele físico aqui, mas o brevíssimo momento em que o Blanchot, no O Livro por Vir, Le Livre à Venir, fala do diário, e é absolutamente refratário ao diário, né? Não sei se vocês conhecem a posição do Blanchot sobre diário, mas é uma passagem aqui da terceira parte do Livro por Vir, que se chama O Diário Íntimo e a Narrativa. E não é um texto muito longo, tá? Eu acho que tem menos de 10 páginas, eu diria, em que o Blanchot analisa alguns exemplos de diários de Kafka, por exemplo, ele menciona Virginia Woolf também,
para basicamente atestar a inferioridade do diário em relação à narrativa. Isso é a interpretação tradicional histórica que é feita do texto do Blanchot, né? E aí o argumento central dessa intervenção é mostrar que aquilo que o Blanchot chama de a armadilha do diário, de piège du journal, pode ser revertido num sentido positivo, talvez seja uma palavra muito forte, mas num sentido em que o diário se torna um gênero textual um pouco mais interessante e menos banal e trivial, quanto o Blanchot, uma certa leitura desse texto do Blanchot parece sugerir, né? E aí, esse texto ele também é pensado nessa estrutura de fragmentos, e essa é uma intuição que eu trouxe do Philippe Lejeune, que tem um livro sobre. Eu não vou lembrar de cabeça todo o título agora, não tem tradução para o português, mas é um livro que ele escreveu sobre os diários de adolescentes no século XIX. Eu posso procurar o título e mencionar para vocês depois, porque me escapou completamente, minha memória é péssima, mas ele escreve sobre esses manuscritos de diários no formato de um diário. E eu pensei em escrever sobre o diário, incorporando um pouco uma espécie de diário de pesquisa. Então, é um texto fragmentado, uma parte dele eu fui publicando também em alguns textos no meu Substack. O Substack é sempre um laboratório de primeiro jato de escrita, digamos assim, e que depois eu tento transformar em outros contextos. Eu acho que a gente precisa ensaiar várias vezes a escrita de um texto para, eu pelo menos, né, para ficar satisfeita com a sua forma, com a sua apresentação, digamos. E então tá lá, mas o texto praticamente todo eu li nessa apresentação que está gravada no YouTube, e aí ele não está publicado ainda, vai ser publicado de maneira inédita no livro, né? E o que eu tento pensar, analisando alguns exemplos, né? E aí eu tenho alguns deles aqui. Eu falo de Nelly Arcan também, mas esses são os meus dois estudos de caso principais, o diário da Marie Bashkirtsev e o Alphabetical Diaries, da Sheila Hett, esses dois livros aqui. Eu vou acrescentando passagens mais teóricas, às vezes um pouco herméticas, porque eu acho que vocês vejam que o livro, eu acho importante que o livro conserve certo hermetismo para evitar o didatismo da escrita. E eu acho importante ter um aspecto de decifração no texto e que motiva um pouco a leitura, motiva um pouco o retorno ao texto mesmo, sabe? Não só porque eu acho textos herméticos muito bonitos, mas e grandes exemplos de estilo, mas porque acho que tem uma coisa quase que pedagógica de manter um pouco o sentido fechado do texto, né? Mas enfim, são preferências estilísticas minhas. Então tem muita coisa aqui dos fragmentos que são frases, né, e outras que são análises desses dois textos mesmo. Eu poderia falar muito mais longamente sobre eles, assim, mas para tentar dizer muito sucintamente como é que eles são articulados no argumento geral, né? Esse aqui é um diário um pouco mais famoso, né, um clássico, embora eu acho que ele tenha sido um clássico em outra época e hoje em dia ele está um pouco fora de foco. Essa é uma edição bem antiga, inclusive. Eu tinha algumas dúvidas sobre se a tradução era boa, porque é uma edição de 1943, mas eu verifiquei com o original, é uma boa tradução, pelo que eu pude observar. E é um diário do século XIX dessa artista polonesa chamada Marie Bashkirtsev, que foi uma pintora, mas também escritora, a gente pode dizer, né? Escreveu esse diário, que é muito maior do que isso aqui, tá? Isso aqui é uma versão que foi publicado, tem vários estudos sobre isso. E é muito interessante porque é muito trágico, né? Ela morreu muito jovem, doente, e é um pouco o registro dessa busca por se tornar uma espécie de gênio. A Marie Bashkirtsev, ela tinha essa obsessão por, um pouco no estilo da Marie de Gournay, de se tornar um nome grande para a posteridade, e ela tem essa ideia de que se as suas pinturas não fizerem sucesso, se ela não se tornar uma pintora de renome, que ao menos o seu diário seja lido, que foi o que aconteceu, né? A fortuna do texto mostrou um pouco isso.
e, enfim, toda uma frustração que ela tinha com a sua condição enquanto mulher e como ela não poderia acessar certos espaços, como ela sentia, né, que a sua existência enquanto mulher a impedia de aspirar a determinados predicados de grandeza, como ser uma grande artista, ser um gênio. Então, é muito interessante enquanto registro dessa pena feminina que busca, que é ambiciosa, né, e que não tem medo de se apresentar como ambiciosa. E tem uma relação com a morte muito presente aqui. E aí me interessa essa coisa da morte e da dissolução do eu, porque aí, tentando conectar com isso aqui, com a Anneli Arcan, eu deixei os livros da Anneli Arcan ali, mas eu vou falar sobre a Anneli Arcan na parte 2 sobre esse vídeo, porque tem um capítulo inteiro sobre Anneli Arcan. Eu estava pensando até se eu tirava as partes sobre Anneli Arcan desse capítulo para construir uma coisa nova no capítulo só sobre Anneli Arcan, ainda não decidi exatamente o que eu vou fazer. Eu não gosto tanto dessa ideia porque esses textos fazem parte de momentos muito específicos e eu queria... Há uma ilusão, evidentemente, mas eu queria conservar um pouco desse frescor do momento, né, da escrita, enfim. Mas o Alphabetical Diaries, que é um texto super recente, de 2024, tem pouquíssima literatura teórica produzida sobre ele, tem muita crítica, que foi o que eu consegui ler, mas inspirada nesses procedimentos experimentais, né, de escrita, como do grupo Oulipo, a Sheila Hett, que escreveu diários durante mais de 10 anos da sua vida, compilou as suas entradas num arquivo no Excel e ela fez uma coisa muito curiosa, que foi reorganizar as frases alfabeticamente. Então, ela brinca com o pressuposto do diário, que é o pressuposto cronológico, para transformar num princípio alfabético. E o curioso é que a gente poderia pensar, nossa, o livro vai ser chato, não vai fazer o menor sentido, as frases vão ficar absolutamente desconexas, o resultado vai ser um livro ilegível. E, na verdade, o livro não só é totalmente legível, como é muito prazeroso de ler. Acho que ela tem ótimas frases, é uma boa construtora e fabricadora de frases. E eu acho que dá para ler de diferentes maneiras o resultado desse livro, porque os nomes vão se repetindo à medida em que você vai avançando na leitura das letras, e até dá, se você quiser, para construir uma espécie de história, de narrativa que seja reconduzida a essa imagem do eu. Mas dá para pensar também o modo como esse eu vai se espalhando por toda parte e vai morrendo, né, e se aniquilando. E aí eu acho que aparece essa coisa da morte, do aniquilamento da personalidade, de uma maneira um pouco mais complicada na Bashkirtsev, porque ela também queria, ao mesmo tempo, construir a sua personalidade, né? Isso vai aparecendo aqui e tem a ver com essa ideia de tentar pensar o diário contra uma certa posição mais contemporânea e mais imediata, que pensa o diário como essa apoteose do eu, que, aliás, vai ser o que o Blanchot vai criticar muito, né? O diário como sendo uma espécie de acessório à vida, de neutralização da vida. Aquele que escreve diários é aquele que não vive, mas que escreve sobre o que poderia ter vivido. E tem uma coisa que é absolutamente subjetivista, vai dizer ele, na escrita diarística, contra a narrativa que se apaga, justamente, né? Que tem mais um parentesco com a morte do que com a construção de um eu. Então, a ideia também nesse texto é pensar a ideia do aniquilamento e como dá para pensar o diário como, por exemplo, nesses casos aqui, né, como um momento de dissolução e de fechamento e de aniquilamento máximo, se a gente quiser, do eu. Porque justamente no momento em que, né, quer dizer, o diário, a princípio, vai relatar essas experiências, mas relata essas experiências na escrita. E a escrita tem a propriedade da dispersão. Né? Já dizia Derrida, embora Derrida não vai aparecer aqui nesse texto, pelo amor de Deus, já tem muitas coisas. Mas eu acho que tem uma relação muito mais íntima entre o diário e o apagamento do eu do que com a construção do eu. Né? O texto é uma tentativa de mostrar isso ou de tentar pensar o diário nessa outra chave, do aniquilamento ao invés da chave da construção de si. Como eu acho que muitas vezes o Lejeune faz,
e como eu acho que o Blanchot não está disposto a fazer, embora, e aí é toda a interpretação do texto, né? Isso que ele chama de armadilha do diário pareça ser justamente os diários que ele vai dizer que são os mais interessantes, que são aqueles em que você consegue identificar, ao mesmo tempo que esse esforço por compilação da própria existência, o aparecimento da morte, né? E a perdição na linguagem, em que você se transforma em texto e que você perde justamente o momento e a vivacidade da experiência. Eu acho que ficou um pouco obscuro, mas eu espero que o texto deixe isso um pouco mais claro. Mas eu acho que os principais pontos estão aqui, né? Esse vídeo eu acho que vai ser o mais longo da história do meu canal. E agora eu tenho só mais um último texto para falar. E aí talvez eu tenha menos coisas a dizer sobre ele, porque ele está em fase de confecção, acho que nem todas as articulações conceituais estão prontas para mim. Mas eu quero usar, então, para esse texto, principalmente 2 textos da Anne Carson. Na verdade, usar a Anne Carson em várias frentes, porque a Anne Carson, como ela tem essa obra intrusa, né, a própria escrita dela é uma escrita fora de lugar, a produção dela é fora de lugar, porque ela é uma acadêmica, especialista em grego e que frequenta de maneira muito erudita essas fontes da antiguidade. Ela é alguém que profana um pouco essas fontes na direção da produção poética e da produção literária, né? E ela me interessa tanto como alguém que tem textos teóricos, artigos, ensaios, em que conceitos são apresentados, conceitos operacionais são apresentados, quanto alguém que pratica literatura e, mais especificamente, como alguém que pratica um certo gênero autobiográfico de literatura. Então, a ideia é que esse capítulo, em fase de confecção, sobre Anne Carson, vai ser a primeira coisa que eu vou escrever sobre ela, aliás, pense duplamente a Anne Carson, sabe? Tanto ela como um estudo de caso, nas suas obras mais autobiográficas, quanto ela como uma teórica. E aí, nessa parte teórica, eu estou interessada em 2 textos que estão reunidos nesses 2 volumes em português. Um primeiro, nesse volume que acabou de ser publicado pela editora Relicário, que é um livro maravilhoso da Anne Carson, muito representativo do que ela é como autora, que aqui está a versão original, né? Vidro, Ironia e Deus. Um livro muito múltiplo, que tem ensaio, ensaio lírico, que é uma categoria que a crítica já usou para descrever o procedimento de escrita da Carson, poemas, enfim. E eu estou interessada particularmente aqui em 2 textos, né? Um chamado O Gênero do Som, que é um ensaio, e no outro, que é o Ensaio de Vidro, que também é um ensaio, mas tem uma estrutura mais fragmentada, mais autobiográfica e um pouco diferente do Gênero do Som, que tem mais essa cara de texto acadêmico e teórico. E aí, basicamente, no Gênero do Som, que eu recomendo absolutamente que vocês leiam, eu queria pegar o meu óculos, que se perdeu aqui, talvez para ler uma passagem, porque ela vai... Eu acho que a Anne Carson fala muito pouco sobre a questão do feminino na sua obra de modo geral, né? Eu não sou também uma super especialista em Carson, sou uma leitora de Carson, mas já conversei com pessoas que estudam Carson mais sistematicamente, e ela mesma não gosta de se reivindicar nesse lugar da escrita feminina, né? Mas é um estudo do som. Na antiguidade, ela vai analisando vários exemplos, então é um texto que pensa nesse aspecto associativo, nesse aspecto do signo, como o som era descrito em certos testemunhos da antiguidade, e em especial nos homens descrevendo os sons que as mulheres fazem, e ela vai ter essa conclusão, né? Eu posso ler aqui um trecho rapidinho. A tradução, aliás, desse livro é da Adriana Lisboa, e quem publicou agora, nesse ano, foi a editora Relicário. Diz assim: o tom vocal agudo caminha par a par com a loquacidade para caracterizar uma pessoa que é desviante ou deficiente diante do ideal masculino de autocontrole. Mulheres, catamitos, eunucos e andrógenos se enquadram nessa categoria. Seus sons são ruins de se ouvir e deixam os homens desconfortáveis.
O grau exato do desconforto pode ser avaliado pelos esforços que Aristóteles não mede ao explicar o gênero do som, de acordo com a fisionomia. Ele acaba atribuindo o tom mais grave da voz masculina à tensão colocada nas cordas vocais do homem pelos testículos, funcionando como pesos de uma máquina de tear. Então, o som tem um gênero, não só em Aristóteles, mas em outros textos da antiguidade. E, aliás, ela fala não só de textos da antiguidade, tá? Ela vai fazendo essa passagem por textos contemporâneos, fala de Hemingway, falando sobre Gertrude Stein. E essa outra passagem que é absolutamente importante para mim, posso ler também. A mulher é aquela criatura que coloca o interior no exterior. Aí todo o problema topológico está colocado, inclusive da escrita, está colocado para mim nessa citação, né? O problema do lugar, do fora de lugar. A mulher é aquela criatura que coloca o interior no exterior, através de projeções e vazamentos, olha aí o termo também do outro ensaio sobre a poluição, da secreção dos líquidos, de todos os tipos, somáticos, vocais, emocionais, sexuais. As mulheres expõem ou usam o que deveria ser mantido do lado de dentro. As mulheres deixam escapar uma tradução direta do que deveria ser formulado indiretamente. Tem toda uma discussão sobre a questão do autocontrole, da sofrosine, e o modo como o autocontrole é pensado diferentemente a partir da questão de gênero, né? O autocontrole masculino é pensado de uma certa forma, e as mulheres são associadas a esses seres descontrolados e que precisam aprender a controlar e a estabelecer seus próprios limites, né? Aliás, ela cita inclusive o texto do Plutarco sobre a tagarelice aqui. Então, bom, é claro que ela está falando de som e de tom, mas a gente tem de lembrar que um texto tem sua dimensão acústica também, a escrita tem sua dimensão acústica também, e é nessa associação que eu vou querer trabalhar. E aí, conectando com esse outro texto aqui, que está nessa coletânea chamada Sobre Aquilo em que Eu Mais Penso, publicada pela editora 34, tradução da Sofia Netrovsky e Danilo Ora. Primeiro texto da coletânea que se chama Desejo e Sujeira, ensaio sobre a fenomenologia da poluição feminina na antiguidade, muito conectado com esse texto aqui do gênero do som, tá? Então, se aqui ela está falando sobre som e sobre a dimensão acústica do som feminino, aqui ela está mais concentrada na dimensão tátil. Inclusive, ela abre o texto falando sobre o tato, né? Sobre a questão do toque e sobre a matéria. E sobre essa matéria considerada suja, porque ela está num lugar em que ela não deveria estar, e nesse som considerado desagradável, porque é manifestado de uma maneira que não deveria manifestar, ou representa certos estados internos que não deveriam ser exteriorizados, né? Então, o tema da transgressão dos limites vai voltar aqui para analisar o modo como a mulher é esse ser. Aí aqui é um texto um pouco mais focado nos aspectos, ela não deriva tanto para exemplos contemporâneos como ela faz aqui no gênero do som. Aqui ela se concentra muito nos textos da antiguidade, nessa questão do vazamento, da secreção, a promiscuidade feminina associada à secreção dos líquidos, né? O fato das mulheres serem pensadas como seres incontroláveis. Todos esses predicados que são transportados quando a gente tenta pensar na escrita feminina também, ou na escrita que as mulheres foram produzindo historicamente, sabe? Inclusive na história da filosofia. Escritas fora de lugar, porque ensaiam certos gêneros literários não autorizados para a escrita filosófica, como a carta, como o diário íntimo, como a autobiografia. Essa escrita excessiva, que exterioriza, por exemplo, uma certa intimidade que não deveria ser exteriorizada, né? Então, quer dizer, me interessa pensar como... Eu acho que a Carson não vai até aí, até porque ela não está falando de escrita, mas como eu acho que tem um sentido de escrita feminina, e aí acho que é outra discussão que eu quero voltar nesse texto, muito diferente, e eu acho que vai para um lugar muito mais produtivo, eu diria, do que a discussão sobre a escrita feminina nesses dois textos aqui. Eu já falei sobre o modo como a escrita feminina aparece mais ou menos aqui na Cixous. Eu acho que ela tem momentos que me incomodam de um certo essencialismo, de um certo vitalismo, embora existam muitas tentativas de livrar
a Cixu dessa acusação. E, aliás, a discussão que há com a Witzig, né, que me impressiona aqui no pensamento hétero, né, que também é um clássico, embora a gente conheça a Witzig mais pelo seu debate político, né, e a discussão sobre gênero, o pensamento hétero é um texto que tem alguns capítulos sobre literatura também, né? O ponto de vista universal particular, o cavalo de Troia, a marca de gênero, e é um texto em que ela vai se colocar de maneira aberta e polêmica contra a escrita feminina. Eu acho que de uma maneira muito pouco caridosa, e entendendo a escrita feminina da pior maneira possível, sem as ambiguidades que eu acho que a gente pode até conceder a Cixu, sabe? Que é uma autora que vai trabalhar com mais ambiguidades e com mais tensões do que a Witzig, eu acho, né? Espero não estar sendo injusta. Mas só para ler para vocês aqui, vocês sabem que a Witzig ela tem esse pano de fundo teórico do marxismo, então ela tem esse apelo à questão material e à questão da realidade, né? Então vejam o que ela vai dizer sobre a escrita feminina, por exemplo, nesse artigo Ponto de Vista Universal ou Particular, né? Ela diz assim, deixa eu pegar meu óculos de novo. Assim, a escrita feminina é uma maneira de dizer que as mulheres não pertencem à história e que a escrita não é uma produção material. A nova feminilidade, a escrita feminina e a celebração da diferença, então, tem toda essa polêmica do feminismo diferencialista, do feminismo igualitarista, ela está acusando, sem mencionar, né, a Cixu de ser uma feminista diferencialista. Então, a nova feminilidade, a escrita feminina e a celebração da diferença são a reação a uma tendência política que se preocupou em questionar as categorias de sexo, esses dois grandes eixos de categorização para a filosofia e ciências sociais. Como acontece sempre que algo novo aparece, há uma interpretação imediata e a transformação em seu contrário. Aí tem essa frase super forte, e eu acho que bem pouco caridosa, até um pouco injusta, que é: a escrita feminina é como as artes domésticas e a culinária. E aí eu acho que tem uma cegueira aqui para os predicados associados ao feminino e a possibilidade de transgressão disso, né? Enfim, tem algumas ideias sobre isso também para pensar a produção doméstica e a produção de intimidade, que é uma coisa que ela está criticando aqui, né? As artes domésticas e a culinária, de maneira muito mais questionadora e de maneira muito mais em tensão do que essa maneira muito direta e muito associada a uma ideia de dominação feminina do que ela descreve aqui. Estou passando um pouco rápido também, mas o que eu acho, e acho que essa importância dessas duas fontes aqui nesse capítulo sobre a Carson, é que pensar a discussão nesses dois polos Cixu-Witzig me parece gerar uma certa aporia de uma singularização excessiva, no caso da Cixu, e no caso da Witzig, e ela é bem aberta em relação a isso, na busca por um universal na literatura, né? E se a gente quiser criticar o apelo ao universal na literatura, mas também não quiser aceitar, como é o que eu quero fazer, né? Também não aceitar a singularidade da qual fala Cixu aqui, eu acho que a Carson abre um caminho interessante. Porque a escrita feminina, se eu posso dizer que dá para pensar essas ideias de fora de lugar, transgressão de limites, exteriorização de algo que não deveria ser exteriorizado, eu acho que essa é uma boa definição operacional, sem apelar para identidades específicas, né? O que o texto está fazendo efetivamente de escrita feminina, sabe? Essa escrita que é fora de lugar, essa escrita que exterioriza algo que não deveria ser exteriorizado. E aí, uma outra parte do texto, eu não peguei os livros para mostrar aqui, mas vou falar muito rapidamente só para fechar então esse vídeo, se concentraria em pensar um texto autobiográfico da Carson, que é o Knox, que é um texto de luto que ela faz para o irmão. Eu já falei sobre esse livro aqui no canal. E o Ensaio de Vidro, que é um texto muito curioso, que articula várias dimensões, uma dimensão autobiográfica da relação dela com a mãe, e também da relação dela com o fim de um relacionamento,
o término de um relacionamento. Então tem um pouco de luto aqui também. E é ao mesmo tempo que ela vai estudando e refletindo sobre a Emily Brontë, né, e sobre a sua escrita, sobre a sua biografia. E aí vejam, né, eu acho que tem de novo aqui uma coisa de ir na contramão de uma certa ideia do que é autobiografia, que é essa possibilidade de relato transparente de uma certa experiência. A Carson termina o texto sobre a poluição com uma frase sobre Safo. Aliás, não é o texto sobre... Calma aí, eu vou achar. Acho que é o texto sobre poluição, sim. Que é a seguinte frase, né? Safo é uma dessas pessoas de quem, quanto mais vemos, menos sabemos. E é curioso porque é uma frase que poderia se aplicar à própria Anne Carson, sobre a qual nós sabemos muito pouco, que não dá muitas entrevistas, enfim, que se recusa muitas vezes a falar sobre a sua própria biografia, mas cuja biografia aparece aqui e ali no texto. Mas vejam que interessante, de uma forma sempre muito oblíqua. Não dá para a gente dizer que conhece a Carson acessando os textos autobiográficos dela. Dá para a gente dizer que a gente tem uma certa imagem que ela permitiu apresentar e que pode ser absolutamente ficcional também nesses textos. Então, estou muito interessada em pensar a autobiografia na Carson como um exercício que não é o relato de uma certa experiência sobre si. O que significa fazer uma autobiografia sobre alguém que eu não conheço e o que significa escrever esse texto que não vai me dar informações sobre essa pessoa. Uma autobiografia não subjetivista, uma autobiografia que não vai me dar informações. O que é uma autobiografia não informativa, sabe? Espero que dê para conectar essas duas coisas no texto, né? E trazer a imagem do fora do lugar para aqui também. Gente, eu estou impressionada com a minha capacidade de ter falado tanto tempo. Eu quero fazer uma segunda parte, isso vai demorar ainda, porque eu estou no processo de escrita do livro. Quem sabe, talvez, voltar e quando tiver o capítulo sobre a Carson mais desenvolvido. Mas eu vou gostar muito de ouvir vocês sobre esses textos, sobre a proposta do livro, o que vocês acham. Para quem tiver paciência de assistir 1h20 de vídeo, eu fico muito grata. E acho que foi útil para mim também, falando assim, eu acho que certas articulações ficaram mais explícitas para mim mesma, sabe? Eu acho que é sempre um bom exercício de documentação e um exercício teórico de exposição também. É isso, comentem, por favor, e me digam o que vocês acham dessas ideias, e até uma próxima, até sabe-se lá quando, com uma segunda parte sobre o livro. Muito obrigada.